continuar nossa resolução aqui da lista 2, beleza? Lembrando que essa lista está disponível aí na descrição para vocês também. Esse aqui é um vídeo voltado para alunos da Universidade para Todos, mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. A gente vai estar sempre resolvendo questões de física e matemática por aqui. Pessoal, é o seguinte, a questão 8, ela é enorme, tá? Tá aí o texto na tela, vocês podem pausar, vocês podem ler na lista. Mas basicamente ele conta uma historinha lá sobre a maratona. E ele pede pra gente dizer qual que é a velocidade média no percurso total do recordista mundial da maratona. E ele dá algumas opções ali. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É basicamente aplicar a fórmula da velocidade média com os valores que ele deu pra gente, né? Então, ele deu a distância aqui, ó, em metros, né? 42.195, né? Isso aqui está em metros. E aplicar o tempo, né? Em quanto tempo ele percorreu tudo isso. Pessoal, é o seguinte. Aqui fala no texto que ele percorreu toda essa distância, né? Em 2 horas, 5 minutos e 38 segundos, certo? Então a gente vai transformar tudo isso daí em segundos para poder ficar mais tranquilo para a gente. Bom, a gente já viu que 1 hora tem 3.600 segundos, certo? 2 horas vão ter então o dobro disso daí, né? Que vai ser, no caso, de 7.200 segundos. Beleza? Olha só. Depois ele falou que levou 5 minutos. Bom, cada minuto desse tem 60 segundos, né? Então, ó, 5 minutos. Vamos fazer com calma aqui pra gente não correr muito. 1 minuto, 60 segundos. Peraí. 60 segundos. Então, 5 minutos vão ser 5 vezes 60, que vai dar 300 segundos. Mais 38 segundos ali. Eu vou fazer o seguinte. Como ele pediu a velocidade, o valor que se aproxima, né? Eu vou considerar somente, né, a soma dessas duas aqui, ó. 2 horas e 5 minutos. Que vai ser, então, 7.200 segundos. Mais, acho que tá bem apertado aí para vocês, né, no vídeo. Deixa eu colocar aqui para baixo. 300 segundos. Então, isso aqui dá um total de 7.500 segundos. Então, beleza. O tempo total aí, né, que ele levou aproximadamente é de 7.500 segundos. E aí, essa é a conta que vocês têm que fazer. Então, vocês podem parar aí e resolver na folha de papel. Então, pessoal, isso vai dar um valor de aproximadamente 5,6 metros por segundo. Bom, a gente consegue perceber que já aqui direto na alternativa já tem a resposta. Então a gente não precisa pensar, né, nas outras unidades de medidas não. Já bateu certo aqui a nossa resposta. Vamos lá, questão 9. Mais uma questão do Enem. Essa lista está recheada de questões do Enem. E aí ele vai falar que em uma rodovia a velocidade máxima é de 80 km por hora, né? E aí o carro percorre a distância de 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos, né? Então tá vendo aí como as unidades de medida são importantes para a gente resolver esse tipo de questão, né? Elas já apareceram aqui na questão do Enem, uma questão que envolve aí cálculo de velocidade média, né? E ele vai citar uma resolução do CONTRAN, né, que fala que para vias de até 100 km por hora existe uma tolerância de 7 km por hora, né? Então ele pede para a gente considerar que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado do valor da tolerância do aparelho, né? Então vai medir, a gente vai descobrir a velocidade desse carro e depois a gente vai descontar a tolerância do aparelho, certo? Então vamos ver aqui o que é que a gente vai, como que a gente vai resolver esse negócio. Olha só, pessoal, a gente sabe que velocidade, já tá cansado de saber isso, é ΔS sobre ΔT, né? Inclusive, deixa eu melhorar esse S aqui. Meu Deus, ficou parecendo um delta. Eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. Última tentativa. Calma. Deixa assim, tá? ΔS é a distância, né? Pessoal, seria interessante a gente trabalhar em metros e segundos. 50 centímetros é meio metro. 50 centímetros é meio metro. Então eu posso escrever isso como sendo 5 vezes 10 a menos 1. Por quê?
né? 50, vou escrever aqui devagar, 50 centímetros é igual a 0,5 metro. E se você lembra lá de notação científica, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Dei a vírgula, uma casa para cá, tá? Então, revisão rápida aí de notação científica. Mas vejam a primeira lista lá. E o tempo é de 20 segundos, ou seja, é de 20 vezes 10 a menos 3, mili é menos 3 segundos, né? Que é metros. Olha só, pessoal. Seria interessante se fosse um 2 aqui, né? Então, vou andar a vírgula uma casa para a esquerda. Só para facilitar aqui as nossas contas, tá? Então, ó, 5 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 2, tá? E aí, resolvendo essa conta, a gente vai ter que é 2,5 vezes 10, subtrai os expoentes, menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2. Isso aqui é 2,5 vezes 10 a menos 1 mais 2 dá quanto? Menos 1 mais 2 dá exatamente 1, né? Ou 2,5 vezes 10 metros por segundo, que é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Beleza? Então, pessoal, vocês percebem que ali embaixo a gente tem os resultados em km por hora. Então, basta a gente fazer essa conversão aí. Então, a gente vai passar de metro por segundo para km por hora. Basta a gente fazer a conta. 25 vezes 3,6. Isso aqui, pessoal, dá exatamente 90 quilômetros, né? A velocidade real do carro, é importante vocês lerem a enunciado com atenção, vai ser 90 km por hora mais a tolerância do aparelho, que foi de 7 km por hora. Então, a velocidade real desse indivíduo aí foi de 97 km por hora. Resposta, letra E. Então, essa foi uma questão da Enem que envolve aí velocidade média e também algumas conversões de medidas, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Questão 10 do Enem também. Mais uma questão do Enem para a gente resolver. É uma empresa de transportes, precisa efetuar a entrega de encomenda o mais breve possível, né? Aí ele vai falar, né, que ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos com distâncias diferentes, né? E velocidades máximas permitidas diferentes também. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. Então, o trecho apresenta velocidade máxima de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km, certo? No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade máxima permitida é de 120, né? Então, a gente tem dois trechos aí. Vou fazer aqui devagar. Primeiro trecho, a gente tem uma distância de 80 km, né? E uma velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Só anotei o que ele me falou por enquanto. E no segundo trecho, vou colocar aqui 2, eu tenho uma distância de 60 km e uma velocidade máxima permitida de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Pessoal, está muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Se esse cara anda do primeiro trecho a 80 km por hora o tempo todo, quanto tempo ele vai levar para percorrer os 80 km? Bom, a própria velocidade está falando, né? Ele faz 80 km em 1 hora. Então, no primeiro trecho, o tempo é de 1 hora. Olha como a análise vai ser interessante também para o trecho 2. A distância é de 60 km. Ele faz 120 km em 1 hora. 60 é a metade de 120. Então ele vai fazer 60 km em meia hora. Então o ΔT aqui do trecho 2 é de meia hora, 0,5 hora. Ou seja, no total, o ΔT total vai ser só somar as duas coisas ali, né? Isso aí dá 1,5 hora. Resposta, letra C. Beleza? Uma questão do Enem muito fácil, muito tranquila. Questão 11. Vamos lá, questão 11, última do nosso vídeo de hoje. Em navegação, uma das unidades de velocidade utilizadas é o nó, que equivale a aproximadamente 1,8 km por hora, certo? E aí ele vai contar a historinha da criação dessa unidade de medida.
E aí ele fala que de acordo com o número de nós que eram lançados durante certa intervalo de tempo, tinha-se uma medida da velocidade do navio. Considere que a velocidade média de um navio é de 10 nós. Em uma noite de 12 horas, esse navio percorre a distância de... Bom, vamos lá, como é que a gente vai resolver isso daí, né? A velocidade nó... Deixa eu pegar outra cor aqui. A velocidade nó, ela é aproximadamente igual a 1,8 km por hora. Então, vamos escrever aqui, um nó é aproximadamente igual a 1,8 km por hora. O nosso navio em questão está viajando a 10 nós. Então, basta a gente multiplicar a velocidade por 10, né? A velocidade em km por hora por 10. Isso aqui dá 18 km por hora. E ele falou que esse navio está viajando, né, durante uma noite de 12 horas. E quer saber qual que é a distância. Pessoal, fórmula da velocidade. Velocidade, olha só, igual a distância pelo tempo. Se eu quero saber a distância, o tempo passa multiplicando. Então, a distância é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Ou seja, a distância nesse caso aí vai ser quanto? 18 vezes o tempo, que foi de 12 horas. Hora vai embora, só sobra para mim os quilômetros. 18 vezes 12 dá exatamente 216 quilômetros. Então, mais uma questão resolvida aqui. Tem a cara do Enem, inclusive pode aparecer uma questão muito parecida no Enem. E por hoje é só, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula. Um abraço para vocês e tchau, tchau.